Começa nesta quarta-feira o julgamento do empresário acusado de encomendar a morte da própria filha aqui em São Paulo. A tentativa de assassinato ficou conhecida como crime do Papai Noel. A publicitária sobreviveu ao atentado e conversou com absoluta exclusividade com os nossos repórteres. Deixa eu ver a imagem dela. Imagina só o próprio pai encomendar a morte, hein? Que tragédia dentro dessa família. Você terá informações exclusivas. O futuro do homem será decidido nesta quarta-feira. Veja só. Um criminoso vestido de Papai Noel. Contratado para matar a herdeira de uma fortuna. Os acusados de planejar o crime, o avô e o pai da jovem. Desde a primeira bala, eu tive certeza que foi uma execução e que tinha sido meu pai e meu avô que tinham mandado me matar. Manhã de 17 de dezembro de 2001, uma semana antes do Natal. Renata tinha 22 anos e seguia para o trabalho. O sinal de trânsito fechou ali na frente. Renata parou o carro dela bem aqui. Nesse momento, um policial militar vestido de Papai Noel se aproximou, disparou contra ela e se afastou tranquilamente. Os tiros atingiram o rosto e o braço da publicitária. O Papai Noel fugiu, certo de que ela estaria morta, mas ela sobreviveu. Uma lembrança que ainda atormenta Renata. Hoje, ela mora em Florianópolis, onde conversou com exclusividade com o repórter André Rold. Com medo de um novo atentado, Renata decidiu sair de São Paulo. Há 15 anos, ela veio morar aqui em Florianópolis, onde vive até hoje com o marido e 2 filhos. Ela só aceitou dar entrevista com a condição de que o endereço e o bairro onde mora não sejam revelados. Para eu poder acreditar. A publicitária ainda se emociona ao lembrar da violência que sofreu 15 anos atrás. Quando ele estava passando na frente do meu carro, ele me encarou, virou, sacou o revólver e começou a atirar. Naquele momento eu tive certeza que era uma execução, porque em nenhum momento ele mencionou em assalto ou pediu alguma coisa. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela não perdeu a consciência. Isso aqui estava tudo inchado, mas ainda assim eu tive um pensamento. Eu estou viva. E eu vou conseguir fazer com que isso fique bom e eu consiga viver, né? Exames feitos na época mostram como os ossos da face e os dentes foram dilacerados pelos tiros. Eu digo que essa cicatriz que eu tenho aqui no rosto é uma cicatriz de vida, de vitória, de superação. Mas o que fizeram comigo foi uma atrocidade, foram anos muito, muito dolorosos, muito difíceis e que só eu sei a dor que eu senti e o que eu tive que passar para poder ficar hoje como eu tô, sabe? O policial militar José Benedito da Silva foi identificado como o homem que atirou em Renata. Preso e condenado, cumpriu pena de 13 anos e 4 meses, mas nunca denunciou os mandantes do crime. Mesmo assim, a polícia chegou ao pai e ao avô de Renata. Ele era a segurança da família. O telefone dele estava na agenda de telefone da família, do pai e do avô. Não havia razão alguma para que essa ligação existisse. Ele trabalhou para a família. No dia dos fatos, ele não foi trabalhar, ele esteve aqui em São Paulo. Segundo a investigação, José Benedito fazia bico como segurança neste Aras, em Sorocaba, interior de São Paulo. O dono da propriedade era o avô de Renata, e é aqui que o pai dela cria cavalos de raça. O delegado do caso não tem dúvidas. O avô e o pai, os mandantes, quem foram as pessoas que pensaram o crime, que construíram o crime. Eles contrataram um executor, uma terceira pessoa que se vestiu com uma fantasia infantil. Nicolau e Renato Archila chegaram a ser presos 7 anos após o atentado.
mas a justiça aceitou um pedido de habeas corpus e os dois ficaram menos de 2 meses na prisão. O avô de Renata morreu no final de 2010 sem nunca ter sido julgado pelo crime. O pai dela aguarda julgamento em liberdade. São vivos. O advogado de Renato acredita que o cliente não vai ser condenado. A acusação, na verdade, ela procurou uma história, procurou uma versão e não investigou o fato a fundo como deveria ter sido investigado. Ela simplesmente se atentou num passivo civil, uma briga judiciária que efetivamente existe entre as famílias e entendeu isso como motivação para o crime. E não se preocupou em provar de nenhuma forma. Como se explica a ligação entre o policial militar, que foi condenado, inclusive, pelo crime, né, e com a família do Renato? De forma nenhuma, não se explica, não existe essa ligação. Renata está certa que o atentado que sofreu foi resultado da disputa judicial pelo reconhecimento da paternidade. Ainda marcada pelo trauma de anos atrás, Renata faz questão de comparecer ao tribunal do júri nesta semana. Chegou o momento tão esperado para mim, para eu poder acreditar que existe justiça. E eu acredito na justiça. Eu acredito na justiça, eu acredito na justiça divina. E como é que vai ser para você, no dia do julgamento, ficar frente a frente com seu pai? Vai ser um momento muito difícil. Eu espero e tenho certeza que ele vai ser condenado. Eu acredito nessa condenação.